Eu nem imaginava, né, quando nós pensamos nessa série Salmos, que Deus colocou no meu coração um salmo que hoje está fechando a série, hoje é a quarta pregação, nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Salmos. E eu não imaginava que Deus me dando, né, para meditar no Salmo 39, que iríamos viver tantas coisas relacionadas a que o salmista falou com Deus. E eu fiquei impressionada, né, como Deus já estava preparando o nosso coração para este momento. Então hoje eu convido você a ler o último salmo da série, que é o Salmo 39. E a palavra de Deus diz: ao mestre de canto Jedutum, salmo de Davi. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. A gente vê claramente aqui, meus irmãos, que Davi estava muito angustiado. Que Davi tinha muita coisa para falar, ele queria falar, ele precisava falar. Mas ao mesmo tempo ele nutria uma consciência de que o que ele tinha para dizer não poderia ser dito de qualquer jeito. Ao mesmo tempo ele nutria uma consciência de que era algo grandioso demais e que ele precisava tratar, mas ele temia piorar as coisas ao falar. E aí nós vemos claramente aqui no salmo que lemos, algo que ele vai fazer. Ele faz algumas tentativas primeiro. Até que então, ele descobre, ele entende, já a nossa primeira verdade aqui, que ele deve entregar a angústia da sua alma diante de Deus em oração. Então, é um convite aqui do Salmo: entregue a angústia da alma diante de Deus em oração. É isso que ele aprendeu. A gente vê as tentativas dele ali do verso 1 a 3, que ele disse: eu vigiarei a minha conduta, não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca. Ele fala: eu me calei mesmo que resignado, eu me contive mesmo que inutilmente, porque ele precisava falar, e a angústia só aumentou, o coração começou a arder no seu peito, e quando ele pensava, quanto mais ele pensava, mais o fogo se alastrava. Mais difícil, mais aquela força interna dentro dele o movia. Davi não queria cometer algo feio e triste, que muitas vezes acontece com a gente, que é depois a gente ficar pensando: por que eu fui abrir minha boca? Por que eu falei desse jeito nessa hora? Por que eu não pensei um pouco mais? Eu creio que o desejo de todos nós é falar as coisas para melhorar, não para piorar. E creio que essa também era a preocupação de Davi. Por isso, um lembrete aqui: coisas importantes não podem ser ditas de qualquer jeito. Coisas importantes não podem ser ditas de qualquer jeito. Mas Davi também percebe que silenciar, que se calar, também não é a solução.
Davi está dizendo aqui que isso foi só piorando. Quanto mais ele se calava, ficava em silêncio, mais o coração doía. Mais difícil era para viver isso. A angústia aumentava dentro do coração. Ele estava ficando doente. Quantas pessoas estão doentes porque ficam guardando coisas dentro do coração, incendiando o seu próprio interior? E Davi, ele está dizendo que isso não adiantava. Então, uma coisa aqui também que a gente percebe é que ele não quer causar escândalo, que ele não quer dar um mau testemunho e também passar uma imagem errada do seu pensamento em relação a Deus e de quem Deus é. Ele tem essa preocupação. Mas ele, no final do verso 3, vai dizer: então comecei a falar. Não tinha mais como se conter. Então comecei a falar. E ele vai falar com quem? Com Deus. A gente sabe que os salmos, eles acontecem, né? Eles são ditos na vertical. Os salmos são orações dos salmistas falando com o próprio Deus, abrindo o coração, rasgando o peito. E ele começa a falar com Deus. Depois de tentativas frustradas, ele encontra o caminho certo, que é colocarmos o nosso coração angustiado diante de Deus em fé, com fé. Amém, meus irmãos? Davi aqui, ele queria um lugar seguro para desabafar sem filtros, para desabafar sem preocupações do que pensariam dele ou do próprio Deus. Ele queria essa liberdade, como todos nós queremos. Onde que eu posso falar do jeito que eu quiser, o que eu quiser, sem já ser repreendido imediatamente ou ser impedido de falar. Ele queria um lugar assim de escuta. E nós vemos que na Bíblia, o Jó, o sofredor Jó, inclusive tenho meditado nesses dias na minha vida devocional no livro de Jó e tem sido tão extraordinário na presença de Deus. Mas Jó, ele experimenta os dois lados. Ele fala com Deus, mas ele tem ali 3 amigos, né? Amigo da onça. 3 amigos que estão diante dele. E ele começa a falar dessa forma, com total liberdade, sem filtro, falando tudo que está dentro do seu coração. E ele começa a ver que está sendo mal interpretado pelos seus amigos. Mas ele fala de todo o coração, ele fala diante de Deus. Eu anotei algumas coisas aqui que ele fala. No capítulo 7, ele diz: não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. No verso 10, ele diz: minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. E depois, no capítulo 16, ele diz: Deus, o Senhor esgotou as minhas forças. Eu estava tranquilo, mas o Senhor me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço, esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Olha que tremendo que Jó está falando na presença de Deus. Mal interpretado pelos amigos, mas Deus está ouvindo. Ele está derramando essa angústia diante de Deus. Está lavando a sua alma. Irmãos, eu fiquei emocionada aqui, mas eu nunca vou esquecer. Nessa semana, lá junto com a Vivian, quando abriu a porta da capela, onde Miguel estava sendo velado, a primeira atitude da Vivian, a Edilene estava lá comigo, a gente estava nos 3, 4 pessoas, ela entrou, ela colocou a mão sobre o caixão e ela lavou a sua alma com as suas lágrimas. A Vivian falou toda a sua angústia, toda a sua dor, com toda a sinceridade diante de Deus. E eu nunca vou esquecer a oração que ela fez. E eu tenho certeza que Deus também não vai esquecer. Doída, mas sincera, verdadeira. E de uma mulher crente, uma mulher de Deus. Jesus fez isso também. Jesus, quando viu o cálice muito pesado, o que ele fez? Ele foi na intimidade do Getsêmani. E ele falou com o Pai. Ele abriu o seu coração ao Pai. Infelizmente, a gente vai encontrar pessoas que vão interpretar mal, que vão usar nossas palavras, nossas crises na vida, nossas fragilidades, para nos ferir ainda mais. Algumas vezes vai acontecer isso. Ou as pessoas vão usar isso como desculpas para a sua própria mediocridade de fé. Mas não importa, nós podemos falar
diante de Deus sobre a angústia da nossa alma. Porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós, que nós devemos levar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E o próprio Davi, em outro salmo, ele diz: o Senhor refrigera a minha alma. O Senhor refrigera a minha alma. Davi entendeu que para o Senhor nós podemos falar tudo, absolutamente tudo, porque é absurdamente seguro falar diante do nosso Deus, abrir o nosso coração, colocar o nosso coração aflito, porque Ele aceita a angústia da nossa alma, Ele aceita o nosso coração aflito. Ele aceita. Agora, vem uma outra questão. O que Davi tanto queria falar com Deus? Qual era o assunto tão importante que ele se continha, que ele tinha medo de falar de qualquer jeito, diante de qualquer pessoa? O que Davi queria falar com Deus? Davi queria falar com Deus de algo que dói em todos nós, e que essa semana está doendo um pouco mais. Davi queria falar com Deus de algo que está em todos nós, que alguns fingem, alguns desconversam, alguns fazem de conta que não existe, não querem tocar no assunto, não querem encarar. Davi queria falar do mesmo assunto que Salomão falou em Eclesiastes. Nós estudamos há poucos dias, nos nossos GCs, o livro de Eclesiastes. E muitos outros na Bíblia falaram sobre esse assunto. Davi queria falar com Deus do assunto que às vezes nos pega numa noite fria, de insônia. Davi queria falar com Deus sobre a brevidade da vida. Brevidade da vida. Esse é o principal assunto desse salmo. E nós temos aqui uma outra lição. Considere a brevidade da vida, agarrado a Jesus com fé. Considere, não ignore que a vida é breve, mas considere a brevidade da sua vida agarrado a Jesus com fé, com toda a sua fé. Dizem que na Roma antiga havia uma expressão que era usada pelos generais vitoriosos nas batalhas. E essa expressão, ela ganhou uma popularidade muito grande depois entre filósofos, artistas, religiosos. Inclusive, essa expressão, eu achei que era algo tão antigo, ela foi usada agora em fevereiro, na revista Veja, é online, né? Na Veja, e tratando sobre política e guerra. E é interessante, né, que isso que dizem que falava ali na Roma Antiga, era para generais, comandantes, que ao vencer uma batalha importante, eles começavam a desfilar pela cidade, entre o povo, chamado de triunfo romano. E era algo assim, né, que eles eram aclamados. Esse general, ele era, né, com toda a pompa ali, saudado, aclamado entre o povo. Mas dizem que havia um escravo que ficava ao seu lado exclusivamente para cochichar no seu ouvido uma expressão. E esse soldado falava: respique poste te hominem, te esse memento mori. E ele ficava ali cochichando isso no ouvido daquele general, no seu triunfo. E significa, o que ele estava dizendo significa: olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. E lembre-se que você é mortal. Olhe ao seu redor e lembre-se que você vai morrer. Que coisa interessante, né? Numa vitória, num momento de celebração, ele ficava cochichando isso. A Bíblia também diz: é melhor estar num lugar onde há luto do que onde há festa. Porque onde há luta a gente vai pensar sobre as coisas da vida. A gente vai refletir mais. Memento mori se tornou uma espécie de lembrete de como a vida é breve, de como aquilo que parece estar tão seguro nas nossas mãos, de repente começa a escapar pelos dedos. Memento mori, ele vai trazer essa ideia de que a gente pensa que a vida é longa algumas vezes, mas ela não é. Que nós não somos tão grandiosos, imbatíveis como a gente pensava que é. E que esses momentos, né, que despertam a nossa consciência para a brevidade da vida,
Esses momentos são como aquele escravo cochichando em nosso ouvido. Lembre-se que você é mortal. Lembre-se que a vida é breve. Semana passada, eu e o Sandro tivemos um memento mori lá em casa. O Sandro estava fazendo, a gente estava na cozinha junto, estava fazendo um cuscuz nordestino. E a cuscuzeira, ali onde as duas partes se juntam, começou a vazar. E o Sandro, sem pensar, puxou a primeira parte e explodiu aquela água com vapor muito quente no rosto dele, no corpo dele e por toda a cozinha. E para piorar, a água apagou o fogo e nós não vimos, o gás ficou ligado. Foi um memento mori, né? Graças a Deus, o rosto está intacto. Mas aqui saiu um pouquinho da pele. A gente passa por vários momentos desses na vida. Davi orou diante de Deus, sua alma angustiada, suas incertezas e reclamações a respeito desse assunto. Verso 39, verso 4 a 6, ele diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Em vão se agita, em vão fica ansioso, em vão fica para lá e para cá, amontoando riquezas sem saber quem ficará com ela. Há vários métodos, que a gente vê na humanidade para lembrar da brevidade da vida. A gente tem o dia de finados, nós temos ampulhetas, crânios, em camisetas, eu já vi assim, adesivos em carros, de uma caveira, alguns deixam assim, em cima da mesa, uma caveirinha. A gente tem um Gonzaguinha, para os mais antigos aí, que ele compôs uma música que ele disse: e a vida? Que é, diga lá, meu irmão, é a batida de um coração? É uma doce ilusão? Agora, se você é mais jovem, a vida é trem-bala, parceiro, É a versão jovem, do Gonzaguinha. Outros vão adotar o lema Carpendim, que é aproveite o máximo agora. E lógico, como tudo se repete, tem a versão atualizada também, YOLO. A versão atualizada, mesmo que abraçando comportamentos perigosos, não importa, YOLO, porque só se vive uma vez. Eu creio que não era isso que Davi tinha em mente quando ele compôs esse salmo. Porque o perigo desses tipos de lembretes é que eles ou nos levam a banalizar a vida, viver de qualquer jeito, vamos lá, só se vive uma vez, aproveite o máximo, ou considerar essas coisas nos deprime. Como a mensagem do famosíssimo quadro O Grito. Pode colocar a imagem dele aí para a gente? Esse quadro, de 1893, muito famoso. Mas ele está falando sobre isso. Ele está simbolizando o desespero humano, a angústia, a solidão. Está na arte. Está em todo lugar. Ele está comunicando a impotência, E se ele é tão famoso, deve estar comunicando algo muito importante. Davi está pensando sobre a brevidade da vida, nesse assunto. Mas ao pensar, ele não é desleixado. Ele pensa isso com seriedade diante do Senhor, diante de Deus. Ele não quer fazer isso sozinho. E ele nos convida também a considerar a brevidade da nossa vida agarrados a Jesus com fé. Ninguém precisa explicar para a Fabiana, que acabou de se batizar, que a vida é breve. Ela sepultou há poucos meses seu filhinho de 10 anos. A Fabiana, junto com Davi, está hoje nos ensinando sobre a brevidade da vida, mas tanto a Fabiana como Davi está ensinando que ela deve ser considerada agarrada a Jesus com fé. Amém, meus irmãos? Agarrados a Jesus com fé. Porque é isso que ela fez, é isso que Davi fez. Colocou toda a sua angústia da sua alma, a dor insuportável do coração, diante do Senhor. E tudo isso vai se misturando e se perdendo no oceano do amor de Deus.
E Ele vai nos confortando e nos fortalecendo. Davi tinha consciência que nossos dias são pouco, que a vida é como a sombra, um sopro, como ele mesmo diz, que o cumprimento da nossa vida, embora possa em alguns momentos parecer tão grande, mas a gente vai ver que é um palmo, dá para ser medido em palmos. E é interessante que a gente vê que ele considera diante do Senhor, porque no verso 6, ele também chega a essa conclusão: não adianta ficar se agitando, amontoando riquezas, isso é idiotice. E fica uma pergunta para mim e para você: para a aquisição de quais tesouros a gente está se entregando nos nossos poucos dias e preciosos dias que o nosso Criador nos deu nesse mundo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Meus irmãos, a brevidade da vida, a vida é breve por causa do mal, por causa do pecado que entrou na humanidade, pela desobediência do próprio homem. É por isso que a vida é breve, não era para ser assim. Esse não é o plano do Criador. Mas está posto. O que a gente faz então com a brevidade da vida? O que a gente faz? A gente faz o que Davi fez. A gente fala o que Davi falou, verso 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Então, se essas riquezas, se tudo isso não é o mais importante, o que eu vou fazer? Aonde eu vou esperar? E ele mesmo responde: minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. Davi entendeu que ele não tinha como lidar com a raiz do problema. Ele não tinha como lidar com isso. Ele só podia colocar a esperança no Criador. A gente só pode, o que nós temos para fazer é colocar a nossa mortalidade diante do Criador eterno. Porque Ele é o contraste. Ele é eterno. Minha esperança está em ti, só em ti. Versos 8 a 11, ele diz: livra-me de todas as minhas transgressões, não faça de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro, mais uma vez, ele dizendo isso. Davi está sendo corrigido pelo Senhor. É um dos assuntos aqui também do Salmo. Olhando a brevidade da sua vida, ele está vendo a questão do pecado, das transgressões, como isso está totalmente envolvido no assunto. Mas ele sabe que é pecador, e ele sabe que não é injusto Deus o corrigi-lo, Deus tratá-lo. Aliás, é dessa disciplina paterna que nós dependemos, irmãos. A Bíblia vai falar em vários outros lugares que Deus é como um pai amoroso que disciplina seus filhos porque os ama. Um pai que ama verdadeiramente seu filho não vai deixar permanecer no erro, mas vai cuidar, vai disciplinar. E nós estamos vendo isso aqui. Um pai que ama. Quando ele fala aqui da disciplina, Deus está agindo, transformando, mexendo com a vida de Davi. E Davi sabe, Davi permite Deus tocar na sua vida para livrá-lo de todas as suas iniquidades. Porque se a vida é breve, irmãos, então que ela seja a mais limpa, a mais digna e a mais linda possível. Se ela é breve, que ela seja para honrar Jesus e deixar um legado que honre a Jesus, como deixou o Miguel. O legado que ele deixou foi sepultado nessa quinta-feira, mas o seu legado não foi sepultado. Você ouve isso da boca de tantas pessoas, quantos testemunhos lindos da vida desse homem, do pai que ele foi para Isa, e como eu falei com a Vivi, vai continuar sendo, porque o que ele ensinou não vai morrer, a memória dele não vai morrer, e ela pode carregar isso para o resto da vida. Se ela seguir na direção que ele a ensinou, ela vai ser bem sucedida como ele foi. Uma vida aparentemente breve, 40 anos, o Miguel, mas foi inteira. Sabe por quê, irmãos? Não é importante a quantidade de anos. O que importa é o propósito. É se a vida cumpriu o seu propósito. Tem vidas que são longas, mas elas são incompletas. Elas são feias. Elas não cumpriram o seu propósito diante de Deus. O que importa é o propósito.
essa vida foi inteira, não importa quantos anos foram. Davi pôs sua esperança no Senhor, porque essa é a atitude de pecadores que sabem que vão morrer. A brevidade da vida é algo que todos nós temos em comum. Mas pecadores que têm consciência disso, eles colocam a sua vida, a sua esperança nas mãos do Senhor. Eles consideram a brevidade da sua vida agarrados a Jesus com fé. Nosso Deus convida hoje cada um de nós aqui a considerarmos a brevidade da nossa vida aos pés da cruz. E celebrando o túmulo vazio, porque Ele ressuscitou. Davi fez uma última petição. Versos 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeis à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O pedido de Davi também deve ser a nossa oração. A de que Deus nos trate com misericórdia, apesar de não merecermos. Uma oração sincera, não com altivez, achando que é alguma coisa, mas uma oração de coração quebrantado, de reconhecimento de quem se é, e com esperança de que Deus nos trate com misericórdia, apesar de não merecermos. E sabe, Deus escuta o grito de socorro, que está dizendo Davi, que ele gritou por socorro. Pediu, Deus, não se cale diante das minhas lágrimas. E Deus ouviu. Ter consciência da brevidade da vida nos faz perder essa arrogância. Nos faz perder a ganância de achar que somos donos de tantas coisas, de pessoas, né? Temos domínio sobre o outro, ou que somos donos do nosso tempo. Ter essa consciência é importantíssimo, de que nós somos peregrinos, forasteiros, ou seja, nós estamos aqui de passagem. Daqui a alguns anos, outros vão ocupar esse pedaço de terra que você está ocupando. Outros vão ocupar esse espaço no mundo que você está ocupando. Porque a vida é breve. Mas isso, irmãos, de jeito nenhum deve ser um motivo de tristeza para o nosso coração. O salmista não está dizendo isso, a Bíblia não registrou essas verdades preciosas. Eu não estou falando aqui para trazer tristeza ao nosso coração, porque Davi está orando para Deus considerar. Davi está falando de um Deus que é eterno, cuja vida não é breve. Davi está aqui com fragilidade, falando daquele que tem a solução. Deus respondeu à oração de Davi. Deus respondeu. Jesus é a resposta de Deus. Jesus é a resposta de Deus a Davi. Até Jó, quase 2000 anos atrás, antes de Cristo vir a esse mundo, ele acreditou nisso. E às vezes muita gente não acredita. Jó, capítulo 13, verso 15, ele diz, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Não tem para onde correr, não tem outro. Mesmo que ele me mate, é nele que eu vou esperar. Por quê? Porque ele vai dizer depois no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele vai se levantar sobre a terra. Jó está dizendo, muito antes de Cristo, e ele levantou mesmo, o túmulo está vazio, Jesus foi crucificado, mas ele está vivo, irmãos. E nós estudamos esses dias no GC, capítulo 15 de Coríntios, como diz, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Jesus venceu, Jesus é a resposta. Davi põe toda a sua esperança no Senhor. E ele não foi frustrado. Ele não foi frustrado. A brevidade da vida é uma realidade de todos nós. Mas colocar a esperança no Senhor, infelizmente, não é. Alguns não colocam. Deus não ficou mudo diante das lágrimas, do grito de socorro de Davi, nem da Fabiana, que testemunhou aqui para a gente, e nem da Vivian. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Porque a vida de Davi, lá atrás, que escreveu o Salmo,
A vida do Emanuel, filho da Fabiana, a vida do Miguel, ela deixou de ser breve. Ela está na eternidade com o Senhor, porque Jesus ressuscitou. Esse também é o nosso grito de vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Amém, meus irmãos? Davi queria que Deus mostrasse quantos dias ele ainda iria viver. E às vezes a gente é como Davi, a gente também queria saber. A gente queria ter uma noção, ou de quando ele vai voltar, quando será nosso último dia. Para a gente ficar mais preparado, para a gente não ser pego de surpresa. Mas Deus não fala. A Bíblia é o livro mais traduzido de todos os tempos, 2.883 idiomas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, com muito menos, vem o Pinóquio e o Pequeno Príncipe, 260 idiomas. E eu estou dizendo isso porque nessa obra belíssima do Pequeno Príncipe, a gente vê que tem uma raposa. E a raposa fala, né, para o príncipe conquistar seu coração, para cativar. Você tem que me cativar. E isso acontece. O príncipe aparece num dia para vê-la, depois aparece num outro dia, sempre sem aviso, fora de hora. E a raposa, já cativada, ela fala para o príncipe: seria melhor se tu viesse sempre na mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada e descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens, por exemplo, a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. É preciso um ritual. Talvez a raposa e Davi estejam certos. Seria melhor se a gente soubesse para a gente preparar o coração. Mas Deus não fala, Deus não diz. E isso é bom, porque o coração deve estar preparado a todo tempo, irmãos. A todo momento, nosso coração deve estar preparado para partir e estar com Ele ou para a sua segunda volta. Quando o príncipe vai embora, a raposinha já conquistada, com o seu coração doído por ele partir, ela diz: porque os seus cabelos são loiros, nunca mais olharei para os campos de trigo da mesma forma. Eles ganharam um novo significado para mim. Jesus deixou suas digitais, suas impressões por toda parte desse mundo. A Bíblia mesmo diz que a terra toda está cheia da sua glória. Por onde nós olharmos, aquele que cativou o nosso coração, se Jesus cativou o seu coração, para onde você olhar, você vai ver as marcas dele nesse mundo. Ele não nos desamparou, irmãos. Ele está conosco, ele tem vida eterna para mim e para você. E quando a gente é cativado por Jesus, a vida nunca mais é a mesma. Como foi testemunhado aqui, nunca mais. Porque tudo que a gente olha, a gente lembra de Jesus. Isso nos fortalece, isso nos capacita a viver a vida em vitória. Eu quero encerrar aqui com alguns pensamentos escritos pelo pastor Emílio. Eu gostei demais, né, da exposição que ele fez no Salmo 39. E ele também encerra com esses pensamentos que ele mesmo escreveu, intitulado Pela Última Vez. Preste atenção. A gente morre todo dia. E não só daquela maneira famosa que John Donne nos ensinou, com sinos dobrando por nós quando qualquer humano se vai. Tem um outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses, alguém disse algo que partiu meu coração. Um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez. E ninguém na hora se deu conta disso, de que era a última vez. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje porque é verdade mesmo. A gente dificilmente sabe quando foi a última vez. Um dia você jogará a bola pela última vez
e será divertido e dolorido. E você pensará que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai mais. Seja por causa do joelho, das costas que doem, ou por causa do pouco tempo. Terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai ser provavelmente depois de um bom tempo sem ter ido. E você vai sentir de novo o gosto, o prazer da telona. E vai pensar que precisa fazer isso mais vezes. Mas não vai. Porque a vida vai seguir e será corrido. E vai ser tão mais fácil assistir pelo tablet mesmo. Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez. E não mais poderá papear. E vai ficar muita coisa ainda por dizer. Um dia você vai fazer sua última postagem em mídias sociais. Se soubesse, teria postado algo mais relevante. Um dia você vai ouvir seu último parabéns para você e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, porque se soubesse seria difícil assoprar a vela. Um dia você vai manchar a sua roupa com comida pela última vez, vai ficar chateado. Mas se soubesse que seria a última, teria pedido mais ketchup. Um dia você fará carinho num animalzinho pela última vez. E se soubesse, teria se demorado mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado. Um dia você pagará seu último boleto. Se soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez. E ao voltar, nem saberá que estará entrando para não mais sair. Um dia você vai tomar chuva pela última vez. E bobo que é, vai ficar preocupado com a nota de 20 e o sapato que molhou. E não vai aproveitar o milagre que é a água caindo do céu. Um dia você se despediu dos seus colegas de escola, da faculdade, pela última vez. E prometeu que com certeza manteriam contato. Será que foi assim? Um dia você estará à mesa com as pessoas que ama pela última vez. Se soubesse, não teria ficado tanto tempo no celular. Um dia você vai brigar pela última vez. Se soubesse, não teria sido tão rude. Teria sido mais brando. Um dia seu coração vai ser partido pela última vez. Seja por uma notícia ou por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda passará outras 10. Mas infelizmente será a última vez. Um dia seu nome será dito pela última vez. Talvez por um tataraneto curioso, perguntando: quem que é essa pessoa fora de moda na foto? E depois disso, seu nome não mais soará na terra. Penso nessas coisas e meio que morro por dentro. Mas um dia irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio. Ainda bem que há notícias de uma terra nova, aonde não haverá lágrimas. Os rumores trazidos pelo bom livro, a Bíblia, são de que lá nada precisará ser pela última vez. A Bíblia diz em Apocalipse 21, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Ele não tem fim. E a nossa vida está escondida nele, irmãos. Nós vamos viver para sempre em Jesus. Por isso, a nossa vida tem que ser entregue a Jesus. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria. Porque Ele cativa corações. Ele cativa corações. E Ele passa a ser, como eu falei no velório do Miguel, o maior amor da nossa vida. É por isso que ela é para sempre, em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o centro de todas as coisas. E aquele cujo Senhor é o centro da vida, como a tua palavra diz, não morrerá, mas passará para a vida eterna. Não morrerá eternamente. Assim como o Senhor ressuscitou todos os que estão em ti,
também ressuscitarão para a vida. Mas, Senhor, é tão bom poder viver nesse mundo com essa esperança, essa certeza. Ajuda-nos a considerar a brevidade da nossa vida, para que os nossos anos aqui nesse mundo sejam lindos, sejam dignos, sejam, ó Deus, uma inspiração para tantos outros que virão. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida realmente digna diante do Senhor, para ser uma bênção, uma expressão da Tua glória nesse mundo. Seja o centro, ó Pai, da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.